Não andeis ansiosos por causa de coisa alguma, antes lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda à vossa volta procurando alguém para o devorar. Hoje, o nosso assunto, a nossa reflexão é sobre como lidar com a ansiedade e o pânico. Mas antes disso, eu gostaria de deixar 3 perguntas para a sua reflexão. A primeira pergunta que eu gostaria que você refletisse é: o que Deus sabe sobre a ansiedade? A segunda é: por que a preocupação de Deus é que a ansiedade não nos atinja? Terceira pergunta é: que Deus está enxergando que nós não estamos conseguindo enxergar? Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de convidá-lo a inscrever no nosso canal, a compartilhar essa meditação, a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Como você sabe, a ansiedade, a depressão, o pânico é a doença do século, é o mal deste século. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas precisam ouvir essa mensagem, precisam de uma palavra que traga direção e orientação para ela, de forma a ajudá-la a saber combater este mal possível. Por último, compartilhe como está sendo para você essas aulas sobre realmente a manifestação do pecado no mundo moderno. Hoje, como já disse, nós vamos falar sobre como lidar com a ansiedade e como lidar com o pânico, certo? Para isso, então, para nós entendermos o coração de Deus, para nós vermos a preocupação que Deus tem em relação a nós, logo, então é com esse pensamento daquilo que está no coração do Pai que nós agora vamos olhar para o nosso assunto. O meu desejo é que você e eu tenhamos uma visão daquilo que preocupa a Deus. Pelo menos um pouquinho daquilo que preocupa a Deus, que nós tenhamos essa capacidade de compreender. Para isso, vamos então entender o que é a ansiedade. Falamos muito de ansiedade, mas o que é a ansiedade? Bem, preste atenção. A ansiedade é um medo. A ansiedade é uma insegurança que entra na gente por causa de um mal ou por causa de um trauma. Lembra? Ela entra. Você não é ansiedade, você não é ansioso, você não é estressado. Não declara essa frase: eu sou ansioso, eu sou estressado. Lembra que a ansiedade, estresse, depressão são resultado, são consequência que nós sofremos por causa do pecado. É um mal. E se é mal, você não é mal. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Toda vez que você declara essa frase, você está ativando um gatilho negativo dentro de você que vai te impedir de se libertar desta doença. Lembra que o desejo de Deus é que nós não sejamos atingidos pela ansiedade. Porém, Deus nos orienta, Deus nos deixa essa advertência para não ficarmos ansiosos, porque Ele sabe que nós podemos ficar ansiosos. Então Ele tem essa preocupação, Ele sabe que uma vez que estamos no mundo, nós estamos sujeitos a sofrermos desse mal, a sofrermos dessa doença. Mas o desejo de Deus, que fique claro para você, é que você não sofra de ansiedade. O desejo de Deus, que fique claro para mim, é que eu não sofro de ansiedade, porque Ele deixou claro: não fique ansioso. Porque Deus deixa essa advertência para nós é que agora nós estamos procurando junto entender através dessa reflexão. Beleza, então nós já vimos que a ansiedade é medo, é insegurança que entra na gente por conta de um mal ou por conta de um trauma que nós sofremos. A palavra ansiedade, só para você ter ideia, é um termo que a ciência usa e também a Bíblia usa o mesmo termo para descrever um estado de tensão, um estado de apreensão que a gente sofre por causa da lembrança de um trauma ou da ansiedade das coisas que a gente fica esperando que aconteça e que nunca volta a acontecer, ou que demora para acontecer na nossa vida e que nos deixa nesse estado então de tensão e de apreensão. Nós poderíamos usar qualquer nome, porém o termo usado é ansiedade. E nunca esqueça, esse termo, essa palavra é apenas para descrever esse estado psicológico, físico, de apreensão, de tensão, de sofrimento que nós
vivemos. Então, quando nós estamos nesse estado, nós estamos sendo afetados, tocados pela ansiedade. Eu quero que você entenda que existem 3 tipos ou 3 níveis de ansiedade. A primeira ansiedade nós chamamos de ansiedade real ou normal. A ansiedade real é aquela que está ligado ou relacionado aos assuntos, aos problemas do nosso dia a dia, como por exemplo, emprego, uma conta para pagar, você tem uma prova para prestar, e essas coisas geram ansiedade, ou seja, cria preocupação na gente. Se você não tem como pagar uma conta, isso te deixa preocupado. Se você realmente está desempregado, isso gera preocupação. Então observa que essa ansiedade é normal, essa ansiedade é positiva, porque isso é sinal de que você de fato entende que para você sobreviver no mundo você precisa de ter algumas coisas necessárias. Você precisa resolver a sua vida e isso é bom. Nesse sentido, então, não é pecado a ansiedade. Beleza, então, o segundo nível, o segundo tipo de ansiedade é a ansiedade moral. Quando nós falamos moral, nós estamos a falar de algo que envolve valores, que envolve crença, não é? Que são valores? Valores são verdades que nós temos dentro de nós, que uma vez que ela é ferida, que ela é chocada, isso gera sofrimento na gente. Então, esses valores, eles estão ligados a quê? A sentimento, eles estão ligados a pensamento. Então, quando nós falamos de moral, é algo relacionado à ética, é algo relacionado à moralidade. Por exemplo, se você vai para uma escola ou vive numa comunidade onde as pessoas provocam você, fazem bullying de você ou da sua família, isso fere a sua moral. E isso então gera um sentimento ou um pensamento negativo dentro de você e faz com que você tenha medo de viver nesse ambiente. Então esse medo, esse estado de tensão, esse estado de apreensão, esse sentimento que você manifesta diante daquele grupo, isso mostra a ansiedade, certo? Então, essa ansiedade moral, ele é perigoso e ele torna pecado porque ele começa a bloquear realmente a nossa convivência e bloquear a nossa identidade, ou seja, começa a castrar-nos, porque a gente precisa entender que, independentemente do que o outro pensa, o valor que eu tenho equivale, afinal de contas, o que me trava não é o que os outros pensam, mas é o que eu penso ao meu respeito. Se o que os outros pensam ao meu respeito condiz com o que eu penso, então isso começa a me travar, certo? Beleza, temos o terceiro nível que é neurótico, e ali tem a ver com coisa da sua cabeça. Muitas vezes são coisas reais e são coisas irreais. Reais, porém, que nós damos uma dimensão fora de normal. Existem pessoas que só porque uma pessoa não cumprimentou ela, o que ela faz? Ela começa a pensar: o que eu fiz para aquela pessoa? O que eu falei? Ela não gosta de mim. Então, se calhar a pessoa nem te viu, se calhar a pessoa estava com muita preocupação, mas como você já está com aquela vida ferida, você vive num estado de ansiedade, então você começa a ter aqueles problemas. Você começa a ver coisas que não existem, você começa a sofrer por coisas que não existem, você começa a dar dimensão irreal a uma situação. Ou seja, você às vezes pensa até em coisas que não existem. Você pensa que você vai morrer, você pensa que as pessoas estão falando mal de você, você pensa que o seu inimigo ou que alguma pessoa que alguma vez fez mal para você só vive para cuidar da sua vida, falar da sua vida. Então você, afinal de contas, é que vive cuidando da vida dela, porque você só vive pensando que aquela pessoa está fazendo mal, está falando mal, porque as pessoas estão pensando de você assado, cozido e ferventado, não sei se vocês entendem isso, mas são coisas da sua cabeça. Então, por que isso é importante nós sabermos? Para nós entendermos que, de fato, muitos problemas que nós temos e que nós sofremos dessa doença é exatamente porque nós paramos de confiar em Deus. Nós paramos de olhar para o valor que Deus nos dá. Então, eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui. A ansiedade, ela é pecado. Quando ela é pecado? Nós já vamos ver isso aqui. A ansiedade é pecado. E isso é um gatilho que você tem que colocar dentro de você. Eu mesmo já combati pessoa quando disse que a ansiedade é pecado. Eu falei, não, a ansiedade não é pecado. Mas agora presta atenção, o que é pecado na palavra de Deus? Pecado na palavra de Deus é quebrar um mandamento. Qual é o mandamento que Deus deu para Adão lá no Jardim do Éden? Deus disse para Adão, não coma do fruto. Lembra? E o que Adão fez? Adão comeu daquele fruto.
Adão desobedeceu. O que Deus fala sobre a ansiedade? Não fiqueis ansioso. E se nós ficamos ansiosos, nós quebramos o mandamento, certo? E se nós ficamos ansiosos, significa que consciente ou inconscientemente nós estamos deixando de confiar em Deus. Então acaba sendo um pecado. Mesmo você querendo ou não, você precisa entender e você precisa dar esse comando para você, porque quando você colocar esse gatilho dentro de você, que a ansiedade é pecado e você não quer pecar, por isso você vai lutar contra a ansiedade, você começa a dar um passo brutal para libertar desta doença que Deus não quer que nós sejamos atingidos por ela. Então, a ansiedade, quando ela instala dentro de nós, ela é perigosíssima. É por isso que Deus está preocupado com isso. Observa 3 perigos de ansiedade. O primeiro perigo de ansiedade é que ela altera o funcionamento do seu sistema nervoso. Ela vai mexer com o seu psíquico, com o seu psicológico, vai mexer com o âmago do seu ser, vai mexer exatamente com o seu coração. A segunda coisa que ela faz, depois de ela mexer com o funcionamento do seu sistema nervoso, a ansiedade vai gerar desequilíbrio, vai gerar instabilidade e vai gerar distúrbio dentro de você. E quando ele consegue fazer isso, ele vai instalar um outro processo, um outro mal pior. Ele vai, aos poucos, à medida que você dá espaço para a ansiedade, ele vai causar um estrago terrível dentro de você. A terceira coisa que ele vai fazer, ele vai provocar um sintoma que vai gerar sofrimento, que vai prejudicar a sua atividade pessoal e a sua atividade interpessoal. Ela faz com que você comece a ter problema da sua identidade. O que vai determinar a sua vida não é mais o que você pensa, não é a estima que você tem, mas é o olhar, é o falar e é a opinião dos outros. Então sua vida acaba sendo uma vida totalmente privada, totalmente limitada, totalmente bloqueada. Por conta de quê? Porque o papel de ansiedade é isso. Lembra que 2 grandes sabotadores de diabo, que nós falamos na primeira aula, é estresse e ansiedade. A ansiedade e estresse, ela vem exatamente para tirar você foco daquilo que é prioridade na sua vida. A ansiedade, ele entra em nós através de 3 fatores importantes. Fatores biológicos, ele pode vir através da família, não é? Vamos dizer que seus pais, sua mãe bebia demais, fumava demais, ou ela sofria demais. Você pode nascer com uma tendência mais forte, mais propensa para isso. Também pode vir do ambiente familiar, pode vir da sua cultura e pode vir da sua sociedade. É importante que você entenda que você não nasce ansioso, mas é algo que entra dentro de você, e a ansiedade não é você, a ansiedade não pode te definir e você não pode definir a sua vida com base na ansiedade. Um exemplo, por exemplo, da ansiedade que pode vir do ambiente familiar: desejo não realizado. Vivemos numa sociedade em que muitas pessoas não aceitam um não. Uma moça que não é aceita numa relação com um moço, ela fica doente. Um moço que uma moça não aceita numa relação, fica doente. O que nós precisamos entender é que todas as pessoas têm liberdade de escolha. É você que quer aquela pessoa e você precisa entender que ela não quer você, ela quer outra pessoa. E ela precisa ser livre para querer outra pessoa. Você, por não entender isso, talvez por conta de uma criação onde você tinha tudo à sua disposição, onde você era o centro da atenção, você percebeu que no mundo você muitas vezes não é preferido de todas as pessoas. E isso gera uma decepção, uma frustração, e você sofre de ansiedade muitas vezes por conta de algo egocêntrico que foi criado dentro de uma atitude egocêntrica que foi criado dentro de você de uma forma inconsciente e você está reproduzindo. Então você precisa ter o cuidado e precisa então entender esse aspecto. Por que nós ficamos ansiosos? Isso é muito importante. A ansiedade é o quê? A ansiedade é uma resposta, é uma forma que o nosso corpo viu para se proteger de uma situação que causou mal a ele. Ele já experimentou aquilo. Por exemplo, você sofreu maus trato numa escola. Toda vez que você vai para aquela escola, ou que você pensa em ir para aquela escola, o seu corpo, ele já reage dessa forma. Ele não quer ir, ele começa a ficar tenso, você começa a perder ar, você começa a ter calafrios, você começa
a respirar mais, o seu coração começa a bater, ao ponto muitas vezes de há pessoas que surtam, que ficam meia hora, às vezes 1 hora, em pânico, surto de pânico por conta de medo, só de pensar de voltar para aquele lugar, só de voltar de ir para aquele ambiente. Mas observa, nada está acontecendo com essa pessoa, apenas é uma lembrança que ativou aquele gatilho negativo lá dentro, aquele trauma, aquele estrago, volta a acontecer novamente. Entendeu? É isso que acontece. Enquanto nós crescemos, o que vai acontecendo? A gente vai experimentando muitas coisas boas que, se nós pudéssemos, a gente nunca gostaria que elas terminassem. Infelizmente, também, enquanto crescemos, nós experimentamos coisas ruins, que se nós também pudéssemos, nós nunca mais gostaríamos que alguém mencionasse, que tocasse nesse assunto, você colocava isso ali, pronto, acabou. Mas, infelizmente, porque o mundo é dinâmico, às vezes, uma palavra, um ambiente vai te fazer lembrar daquele acontecimento e vai te levar para esse estado de ansiedade. Então, hoje, por exemplo, a ansiedade, ele manifesta através de vários transtornos. Existem mais de 8 transtornos. Por exemplo, nós temos transtorno de pânico, nós temos transtorno obsessivo compulsivo, nós temos transtorno de ansiedade generalizada, nós temos a depressão, nós temos várias fobias. E agora é importante que você entenda uma coisa muito interessante. Os distúrbios de ansiedade, eles são diferentes porque está relacionado ao evento. Ou seja, dependendo do evento que você sofreu, você pode ter um ataque de pânico. Se for um assunto muito agressivo que você sofreu e você tem essa lembrança, você pode ter um ataque do pânico. Se você teve lembrança ou se você está ansioso por uma coisa simples, você vai ter, por exemplo, simplesmente como nós já falamos aqui, que é uma ansiedade e algo assim. Bom, para terminar então, como lidar com a ansiedade? Então, como combatemos a ansiedade? A primeira coisa que você precisa entender é que a ansiedade é a ativação de um gatilho negativo dentro de você. Ou seja, toda vez que você lembra de um assunto, toda vez que você tem aquela lembrança, o teu corpo começa a entrar naquele estado de tensão, certo? Então, você precisa entender algo muito importante. Nós não conseguimos administrar, gerir nada que nós desconhecemos. Então, a primeira coisa é, preste atenção, anote sempre o que te faz ficar no estado de ansiedade ou de pânico. Você precisa lembrar disso. Se é um ambiente, se é uma palavra, o que acontece que te leva ali? Por quê? Lembra disso, a ansiedade é apenas uma ativação daquilo. Vou te contar uma história que é muito importante para você combater a ansiedade. Vamos imaginar que você está numa festa do seu aniversário, muito bonito. Só que na festa do seu aniversário chega uma pessoa que te faz muito mal. A presença dessa pessoa te incomoda. Só que aquela pessoa está na festa, mas ela não está fazendo nada de errado. Ela está dela no cantinho dela, até mesmo com receio para você não tirar ela de festa. Só que você chega lá, você fala para ela assim, eu não te convidei aqui, então cai fora. Aí aquela pessoa sai e daqui a bocado você vira, você percebe que aquela pessoa está na festa, ela não saiu. Você vai e fala ela outra vez. Aí daqui a bocado você vira, aquela pessoa está na festa. Aquela pessoa não pede licença, ela sempre está a entrar, mas ela não está te fazendo nada. Só que você não está conseguindo aproveitar a sua festa, você não está conseguindo curtir as pessoas, você está preocupado com alguém que não está te fazendo nada. Qual é a melhor atitude a ser tomado nesse momento? É não dar atenção para aquela pessoa, já que ela está na festa, ela não está a atrapalhar, ela não está a incomodar, ela não está fazendo nada de errado, apesar dela já ter te causado mal, mas naquele dia ela está legal, você simplesmente continua a sua festa. E quando você continua a sua festa, você vai perceber que no final de contas tudo correu bem e aquela pessoa não fez nada de mal para você e você nem deu por conta, você esqueceu que aquela pessoa estava lá. Bem, isso é uma ilustração para dizer o seguinte, você precisa entender que os pensamentos negativos, os sentimentos negativos sempre vão vir para você.
ou por conta de uma lembrança, ou por conta do ambiente, ou por conta de qualquer coisa. Enquanto você viver, isso vai ser real. Então você precisa lembrar que essas lembranças não é o acontecimento em si, é apenas algo do seu psicológico, é uma lembrança de um mal que está te causando mal. Então o que é que você precisa? Você precisa entender que ele é um intruso. Ele é alguém que está a entrar sem ser convidado. Ele não tem lugar na sua festa. Não preocupe com ele. Não dá atenção a ele. Não dá bola a ele, porque ele não te machuca mais. Porque ele não vai te machucar mais. Agora, se você concentrar em pensar naquilo que aquela pessoa te fez no passado, aí sim você vai entrar num estado de ansiedade, você vai entrar no estado de pânico e você não vai conseguir viver. Você não vai conseguir curtir a festa simplesmente porque você está dando atenção àquilo que não devia dar nenhuma atenção, tá certo? Então, isso é muito importante que você entenda. E a segunda coisa que você precisa entender a respeito da ansiedade é que ela é pecado e ela vem para sabotar a sua vida, para te tirar foco daquilo que é mais importante. Então, o que você precisa fazer? Você precisa continuar a sua vida apesar de lembranças, apesar das situações. Entenda que são apenas coisas que são emocionais. São coisas que são apenas emocionais que estão agora atrapalhando a sua forma de viver. Espero ter ajudado. Que Deus te abençoe e deixe aqui o seu comentário, inscreva no nosso canal e compartilhe, por favor, para mais pessoas.